Qual é a tua relação com a tua família? Eu fui criada por todos, mas ao mesmo tempo eu não fui criada por ninguém. Até hoje, na minha família, se a gente começa a falar da minha mãe, toda a família chora. Mãe, ela te dá carinho, né? Ela te dá proteção, ela te dá essa sensação de tu ser amado, de tu ter alguém no mundo. Eu não tive isso. É como se, assim, a música, a carreira, elas me dão um amor que eu nunca tive. Você sente que você deixou um sonho pra virar um produto? Eu não tenho ego em relação à música que eu faço. Se ela não é o que as pessoas querem ouvir, ela não é o suficiente pra mim. Porque eu quero ser ouvida pelas pessoas, eu quero me conectar com a pessoa que tá assistindo. Você tá sempre buscando um novo lugar pra estar, um novo lugar pra pertencer, um novo lugar pra ser lembrada, pra ser vista, pra ser reconhecida. Como se você já não fosse. Bem-vindos de volta à sua dose semanal de paranoia justificada. Este é o Na Minha Cabeça Faz Sentido, aquela vozinha na nuca que raramente está errada, é claro, a gente já sabe disso. E a minha convidada de hoje, alguns dizem que parece minha irmã, outros dizem que parece gêmea, ou seja, a gente é da família igual, entendeu? Super talentosa, viral na internet, uma celebridade, a dona de uma voz potente. Inclusive eu tenho trazido muita gente da música aqui, né? Eu acho que tudo aquilo que eu não fui, estou trazendo para este monocast. Essa menina, essa mulher, essa donzela do pagode, a princesinha do pagode, com vocês, a pessoa que agora eu posso chamar de minha amiga, Malu. Oi, meu amor. Como é que você tá? Obrigada por aceitar o convite. Já aceitou o convite de um desafio de transformação. Foi bem levinho. E hoje a gente vai passar por outra, né? Vamos. Vamos. Como é que você tá? Estar aqui, meu amor. Obrigada pelo convite. Obrigada. É uma honra pra mim. Obrigada, Mas você. ainda com essa apresentação agora, gente, como é que eu fico? Sou toda boba. Eu tô treinando as minhas apresentações, botando pra fora tudo que eu penso em relação às pessoas que sentam aqui. E isso é o que eu penso em relação a você. Pra mim, cara, tu é uma das vozes mais incríveis e peculiares no nosso pagode. Não vou dizer do Brasil, porque eu acho que o pagode ele tá especificamente aqui no Rio de Janeiro, tanto que tu saiu do Sul para vir fazer música pagode no Rio. Me conta um pouquinho disso. Então, eu sou do Sul, sou lá de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e eu comecei cantando samba e música brasileira por lá. Nunca me disseram que ia ser difícil, ninguém me falou que era algo que... Eu não tenho ninguém na família que é músico, né? Nenhum artista, ninguém. Você não sabia? Vim do nada, assim, de me apaixonar pela música mesmo. E ninguém me falou que ia ser complicado, que eu ia ter obstáculos, que era difícil. Então eu acabei entrando nesse mundo e fiquei 10 anos no samba, lá no Sul. Foi muito bom. E aí acabei caindo no pagode anos depois, na pandemia. Naquele mesmo momento onde tu também, eu sei que a tua história também, tu te reinventou, também foi um momento de renovação pra mim também. E aí eu descobri que eu era pagodeira. Aí tem 4 anos agora que eu tô no pagode, muito feliz. Qual foi o primeiro pagode que você cantou, assim, que se tornou viral, assim, que você falou, é isso que eu quero fazer? O primeiro viral de pagode foi o Farol das Estrelas. Tá. Que é aquela música do Soweto, né? Que o Belo gravou com o Soweto na época. Pra quem não conhece, uma palhinha aí rapidinho. A primeira vez que eu te beijei no céu da cidade de neon, pulei nos teus braços, me joguei, voei. A gente já começa assim, cara, que legal, que maneiro. Mas olha só, você me falou uma coisa super importante. Ninguém me falou que ia ser difícil. Eu quero que tu aprofunde um pouco mais em relação a isso. O que você considerou e talvez ainda considere difícil, né? Por ser uma mulher no pagode, né? Aí é um ponto bem relevante. São muitos desafios, né? Tá. Porque realmente, assim, sendo mulher já pra gente é complicado. Não ter conexões, não ter contatos é algo também que na música de hoje em dia, depois de falar com muita gente, me disseram que tem 3 coisas que vão te fazer se tornar artista
famoso mais rápido, né? Com sucesso. Se tu é filho de alguém, tipo, filho de alguém importante, filho de algum músico, artista que já tenha os contatos. Se tu é muito rico, se tem muito dinheiro para investir, porque a música tem muito investimento. Ou se tu já nasce bem colocado, né? Tipo assim, tu vai ter uma família que vai te instruir desde cedo, tu vai morar numa capital no eixo Rio-São Paulo, que vai ter mais oportunidade, mais contatos ali, né? Mesmo com o Rede Globo, na época, né? Com mídias. E eu não tinha nenhum dos três. Eu não tinha conexões, eu não era filha de milionário e eu era do sul de Porto Alegre. E ainda sendo mulher, né? E enfim. Então, realmente eu tive muitas questões de tudo, de vivência de mercado, de liderança dos colegas, né, dos músicos, mas ninguém nunca me falou que eu ia passar por isso. E tendo essa ingenuidade, eu acabei tendo caminhos muito abertos, desde o começo, lá no Sul, quando eu comecei. Porque eu coordenava banda só de homens, sempre. Eu me posicionava sempre no palco, sem o medo, sem aquele medo, né, das frustrações e tudo. Então eu dei muito espaço, eu demorei muito tempo para descobrir que ia ser mais complexo do que eu imaginava, assim. Talvez por você nunca ter ouvido o não, isso aqui não é possível, não, esse caminho aqui não vai dar certo. Não, olha, a música não é para todo mundo, por mais que você tenha talento. Você não ouviu isso, então foi um ato de coragem, né? Você, na verdade, você nem sabia que estava sendo corajosa. Exatamente. E eu ainda comecei cantando bossa nova. Bossa nova. Eu cantava músicas, tipo, sambas antigos, samba de Noel Rosa, Adoniran Barbosa, tipo, músicas Xinguinha, 1920. E eu nem sabia que não era algo que era ouvido. Porque como eu não tinha família de artista, eu fui conhecendo ali, me aprofundando nos estilos musicais, nos compositores, meio que sozinha, assim, com alguns amigos que me instruíam também. E eu não sabia que não era ouvido. Então eu fui descobrindo. Mas existiram desafios, né? Até no Sul. Tem algum desafio, assim, que você lembra, assim, eu achei que aqui eu fosse desistir da carreira, antes mesmo de você pensar em vir pro Rio de Janeiro? Eu acho que o que me incomodou foi a demora das coisas. Que eu achava que depois que eu começasse, que nem uma carreira normal, de qualquer formação, tudo é complexo. Nada vai ser de um dia pra noite, né? Tu vai começar, tu vai ter um tempo ali de estudo, de aprofundamento, até tu chegar em algum lugar. A gente fala que é o quê? Para um plano de negócio dar certo é no mínimo 6 meses, mas normalmente a média das profissões é 2 anos. Em 2 anos eu não era nada ainda, não tinha chego meio que em lugar nenhum, e ao mesmo tempo, em relação ao Sul, eu já estava num teto lá, em relação à minha cidade, né, que era Porto Alegre. Já tinha feito grande parte das casas de show, já tinha assim, um público ali interessante, mas de relevância mesmo, eu não tinha chegado em lugar nenhum. Já estava nas redes sociais? Existia Facebook, né, mas ainda algo bem enxuto, assim. Eu percebi, quase 10 anos depois, que eu tinha feito todo um caminho. Eu já tinha feito as casas de show, eu tinha feito teatro. Eu já vinha pra cá, me apresentar aqui no Rio de Janeiro. Eu já tinha, assim, conhecido algumas pessoas. Também. Estudei teatro, mas pra fazer dentro da música, né? Então eu fazia espetáculos musicais. Você tá carioca, hein? Eu não queria te atrapalhar, não. Tu tá carioca. Teatro! Tu do Sul falando teatro, não falou teatro, falou teatro. Olha aí, eu tô pegando uma CPF aqui. Tô pegando aqui. Vai. Mas eu já tinha feito alguns espetáculos, já tinha feito até musical. E já tinha... E aí foram me dizendo coisas, por exemplo, tu precisa ter uma música autoral. Aí eu fui compor. Aí a gente foi compor com os amigos. Tu precisa lançar as músicas. A gente lançou um álbum. Mas o produtor tem que ser nacional. A gente pegou um produtor do Rio, a gente veio pro Rio, a gente gravou aqui com os músicos daqui, músicos muito bons. Por exemplo, no baixo era Arthur Maia, que era o baixista do Djavan. Era gente muito boa. O produtor era músico da Maria Gadu, do Milton Nascimento. Então foi assim, realmente só músicos do maior alto escalão do samba, que faziam Chico Buarque, que faziam Caetano Veloso. E aí eu lancei o trabalho e nada.
Então, tipo assim, meio que nada acontecia. Por mais que eu me esforçasse muito, eu acho que eu sou uma das minhas maiores características, que eu mais me orgulho, é a minha resiliência, a minha disciplina comigo mesma. Assim, eu quero fazer uma coisa, eu coloco na cabeça e eu vou atrás, eu descubro o que eu tenho que fazer, eu traço metas, eu visualizo essas metas, eu acordo todos os dias me propondo a atingir esses objetivos. E não acontecia. E aí eu comecei, gente, tá, vamos ter que começar a ir para outro lado. Me inscrevi no The Voice Brasil, fiz o The Voice, fui do time da Ivete Sangalo em 2019. Aí eu realmente consegui chegar num lugar um pouquinho melhor. Aí com esse currículo eu consegui cantar com alguns artistas mais famosos, tipo o Gabriel Pensador, o Teló. Aí eu já vim pra cá com outro currículo, eu consegui expandir pra São Paulo, fazer barzinho em São Paulo, fiz barzinho em Brasília. Mas tu já tinha se mudado pro Rio? Não. Ah! Mandando e-mail, contratei tipo uma estagiária pra disparar uns e-mails pra umas casas de show, com essa promessa, vendendo Cabeça essa já ideia. de empreendedora lá. Com essa ideia de, ela participou do The Voice, então ela precisa sair de lá, vamos levar pra tua cidade. E Então, tu tava com que idade nessa época? Já uns 20 e poucos. Tá. Eu continuo com 20 e poucos, tá? Eu parei no tempo. A coisa não, aqui não muda a idade. O tempo passa e eu continuo com... A aparência tá de 20 e pouco mesmo. E aí, mesmo com The Voice, ainda não era o que eu queria, o resultado que eu queria. Você chegou até que etapa ali do The Voice? Até as batalhas. Tá. Não durei muito no programa, mas realmente foi algo que mudou muito a minha vida. Claro. Dali foi um salto muito grande. A experiência também, aí, né? Aí sim a gente começou a atingir as mídias da Globo, né? Fazer as afiliadas, né? Muitos programas. Então me deu uma relevância e credibilidade. Foi onde realmente, assim, a família, quem ainda tinha dúvida, pensou, não, agora é sério, né? Porque em qualquer profissão também a gente precisa disso, né? O currículo, as pontes, as conexões importantes para daí as pessoas enxergarem, agora está crescendo. Mas, o que aconteceu? Pandemia, 2020, aí eu comecei a me relacionar com um namorado meu, que ele era muito empreendedor, ele tinha muita noção de startup. E ele falou assim, Malu, ouvindo o teu sonho, de onde tu quer chegar, ouvindo o teu trabalho, aonde ele que era muito lado B, né? Músicas mais rebuscadas, o samba mais antigo. Ele falou, tu não vai conseguir chegar. É praticamente impossível tu conseguir. Apesar de ter talento, apesar de ter vontade, não é só isso. Não era mais a música que na atualidade se ouvia, né? O meu nicho era muito pequeno. Perfeito. Então eu poderia, tipo assim, aceitar aquilo e ter uma relevância, um dia chegar num patamar, sei lá, tipo a Roberta Sá, talvez com muito esforço, talvez tipo a Maria Rita, mas eu ainda queria mais, eu queria ter uma relevância maior, eu queria fazer palcos para públicos maiores, eu queria ser ouvida para mais gente. E ele me jogou uma verdade que foi bem difícil de engolir na época, foi para tu conseguir chegar onde tu quer, tu vai ter que ir para as grandes mídias, né? Ou pagode, ou sertanejo, ou pop, ou funk. E aí eu pensei, gente, nada a ver com o que eu fazia, né? Porque eu era bossa nova, MPB. E aí eu pensei, olha, samba e pagode são irmãos, né? Porque o pagode, ele é samba, ele vem do samba, então eu vou testar. E aí eu comecei pelas beiradas, eu comecei por ali, Arlindo Cruz, que eu já vivia, Beth Carvalho, que eu também já tinha um repertório. Entrei no Arlindo Cruz e Jorge Aragão dentro do Fundo de Quintal. Fundo de Quintal. O Fundo de Quintal, e aí, bom, aí esqueça tudo, né? Daí eu comecei a ouvir mesmo o repertório e me identificar muito. Comecei a testar esse repertório dentro de show e aí gostei. E foi assim, os primeiros vídeos que eu fiz no Instagram, eles já me deram essa noção de que a coisa ia andar. Tá. Porque eu já tava no Instagram há muitos anos, mas eu não conseguia crescer. Mesmo com The Voice, não tinha uma relevância. E quando eu toquei o primeiro vídeo de voz e cavaquinho, ele já foi tipo 10 vezes melhor do que qualquer outro conteúdo que eu tinha feito. E quando eu comecei com o cavaquinho, cantando as músicas que o pessoal tava ouvindo na época, Menos é Mais tinha acabado de estourar. Então, com esse repertório que Menos é Mais tinha estourado, as músicas mais conhecidas do Belo, do Thiaguinho, do Exalta Samba, aí a coisa fluiu. E aí eu vi, não, realmente aqui tem chão. E aí que eu comecei a realmente me aprofundar bastante nesse estilo e a coisa começou a andar. Vou fazer uma pergunta, mas com todo o respeito e carinho do mundo, é claro.
Você sente que você deixou um sonho para virar um produto? Eu acho que cada vez mais eu tenho feito isso. Mas, na verdade, não é que eu deixei do sonho. Eu mudei, como é que se diz? Eu ressignifiquei. Perfeito. O meu sonho. Tipo assim, o meu sonho é ser cantora, continuo sendo. Uhum. É cantar as músicas que eu acredito. Tá. Eu continuo cantando, eu não canto nada que me ofenda, que me agrida. Mas eu tive que mudar porque o caminho que eu tava indo, ele não ia fazer eu chegar onde eu queria. Entendi. E o meu sonho era maior do que isso, entende? Uhum. Tipo assim, eu não tenho ego em relação à música que eu faço. Se ela não é o que as pessoas querem ouvir, ela não é o suficiente pra mim. Porque eu quero ser ouvida pelas pessoas, eu quero me conectar com a pessoa que tá assistindo. Então, se eu vou ficar cantando pra mim, não faz sentido, sabe? Eu quero ser ouvida por muita gente, o meu sonho é ser ouvida por multidões no Brasil. Então, eu preciso me conectar com essas pessoas. O que essas pessoas querem ouvir? E o que eu consigo também me propor sem me agredir, né? Sem me afetar nisso aí. Eu te pergunto isso porque eu levo até para minha vida pessoal de carreira também, né? Porque eu tentei por muito tempo seguir um caminho também, que era o caminho técnico, o caminho da educação. Fazia vários vídeos, tentava alcançar mais e mais pessoas e tudo que eu recebia era só julgamento, então não vai dar certo. Eu sentia também que eu estava indo para o caminho errado, porque não entregava para o número de pessoas que eu queria que entregasse, né? Para fazer com que minha carreira também alavancasse, né? Porque não fazia sentido eu fazer o que eu estava fazendo para mim. Eu concordo com o que você está falando, entendeu? E, de repente, quando eu criei o quadro de entretenimento, que se tornou viral, eu entendi que aquilo ali poderia me abrir portas para, se um dia eu quisesse voltar para aquilo que fazia mais sentido, que era a educação, eu poderia voltar. Que é o período que eu estou conseguindo encontrar agora, tentando voltar um pouco mais para a educação, mas não que durante todo esse percurso em que eu saí da educação, não fazia mais sentido eu retornar, bem pelo contrário, eu ressignifiquei, por isso que eu te falo que faz muito sentido isso que você está falando. Não é que a gente não goste, o foco era o quê? Você virar cantora, você continua cantora, e pelo contrário, agora você é reconhecida, você está nos lugares que você gostaria de estar. Mas eu tenho certeza que dentro de toda essa tua trajetória tem muito mais sonho, né? O que é esse novo sonho, essa nova etapa, essa nova versão que você sabe que você tá querendo... Eu vou ter que mais uma vez me reconstruir, porque hoje eu acho que eu já cheguei num teto com o que eu tinha. Eu até tava conversando aqui com ela nos bastidores aqui sobre isso, que eu acho que eu consegui, eu falo a gente, muitas vezes você vai ver eu falando no plural, porque eu sempre tenho pessoas que me acompanham, né? Perfeito. Minha equipe, banda, tudo, porque a gente não é ninguém sozinho, então eu falo a gente. Eu acho que a gente conseguiu chegar numa fase 1 do trabalho muito bem feita, que foi atingir as pessoas, foi ter grandes palcos, agora a gente começou a ter palcos maiores, olha que interessante que você falou. Festivais. A fase 1. Você falou a fase 1. Depois de tantos anos de carreira, você falou a fase 1. Fase 1. Olha pra quem tá começando, que valioso isso que você falou. Mas agora a gente precisa realmente de algo mais, que seria, no meu caso, que sou da área da música, seria estourar uma música. Uma música que tenha relevância na minha voz, mas que seja minha, não seja de alguém, né? Porque hoje o pessoal talvez já tenha ouvido alguma coisa minha na internet, em casa, espero que vocês tenham ouvido, né, gente? Com certeza, duvido que não. Foram músicas, bem isso, do Belo, do Arlindo, música do Diogo Nogueira, que são bonitas na minha voz, legal, que eu acho que realmente eu consigo fazer algo diferente, mas não são minhas, né? São releituras, acaba ficando naquela ala do cover. E enquanto show, a mesma coisa, eu acho que eu sou meio limitada ainda nas minhas capacidades, porque eu sempre fui cantora, sempre me aperfeiçoei nisso. Mas como artista de grandes palcos, que vai querer pegar públicos de mais de 1000 pessoas, eu preciso entregar um show que seja uma performance. E aí eu vou precisar o quê? Dançar, interpretar, ter jogos de luz, de telão, momentos com o público, momentos com a banda. E aí eu vou ter que, de novo, me quebrar como artista, me moldar
nesse novo momento. Vou ter que estudar dança. É uma coisa que é totalmente não natural pra mim, gente. Eu sou do sul, eu sou dura. O quadril vai pra um lado, o ombro vai pro outro, a gente fica meio perdido. E por sambinha? Faz um ano já que eu tô estudando um pouco do samba do pé. No samba no pé tá melhorando, mas ainda tá uma coisa muito esquisita. Tá no caminho. Mas eu preciso agora ir pra esse lado. Aí tu vai dizer assim, não, mas como assim? Tu é cantora, teu sonho era cantar, por que tu vai dançar? Porque faz parte do meu sonho chegar lá, né? Entendi. Então eu vou precisar me adquirir modular. novas habilidades, né? E eu fico feliz com isso. Porque eu sinto que eu tô crescendo e às vezes eu sou muito grata pela minha carreira, pela profissão, pra ela me fazer abrir a minha cabeça. Posso dar um exemplo? Essa semana eu tive uma entrevista lá no Sul que me convidaram pra fazer um esporte que eu nunca fiz na vida. E eu não sabia o que era. Eu vi na... Eu não podia saber o que era. Legal. E aí a gente agendou e era na beira da praia e poderia ser tudo. Eu odeio esportes. Tu jura? Eu odeio. Eu detesto. Pessoalmente, eu gosto de ficar na praia pra tomar sol. Botar o pé na água, ali, dar uma entradinha ali e tal. Se a água tá fria, eu já nem quero entrar. Eu não sou uma pessoa de esportes, nem aquáticos, nem de beira da praia. Sim, eu faço academia, porque tem que ser feito. O esporte é o cavaquinho ali. Mas né? eu topei. Mesmo sabendo que, assim, pessoalmente, provavelmente eu não ia gostar de quase nada. Tá. Mas tudo bem. Cheguei lá, o que era, gente? Surf. Era surf. Eu tive que surfar. Mas eu vi nos teus stories e tu se saiu bem à beça. Eu senti vontade de ir. Eu peguei onda. Mas, cara, e assim, ó, os entrevistadores, eles vieram me contar, me dar a notícia de que ia ser surf. Aí minha cara, assim, tá bom, gente, vamos lá. Aí eles, topa? Eu, topo. Eu falei, pessoalmente, é uma coisa que eu não faria. Provavelmente, vou dizer assim, provavelmente eu jamais faria. Não ia ser uma coisa que ia surgir de mim, a ideia, partir de mim. Mas eu me abro pra isso, porque eu acho que é uma vivência importante como artista. É algo que eu, já pensando aí como empresária, né? Porque eu acho que é muito legal a gente se separar, acho que tu faz isso também, de entender o que é tu artista, o que é a empresária que enxerga artista. Porque quando a gente se coloca assim, a gente consegue fazer essa pessoa evoluir sem a nossa vontade, que eu acho importante também. Então eu como empresária, eu olhei assim, cara, é muito importante a Malu se abrir para essas coisas. Perfeito. Ela tem que estar disposta. É legal, ela vai crescer como pessoa. Eu, pessoalmente, estava achando... Tu não gostou? Mas eu adorei. Então é bem isso, às vezes até parece que é como se várias pessoas vivessem dentro da gente, né? Porque o ego, o alter ego, o id, né? Essas coisas psicológicas são outras pessoas. E tu conseguir convencer essas outras pessoas a fazerem coisas que daqui a pouco elas não querem, por um bem maior, que é o que tu no fundo tu quer, pra mim é muito bom. É o que me tira da cama toda manhã. Tu acha que isso poderia ser uma limitação que você coloca? Você falou assim, eu odeio esporte. Mas de onde que surgiu o odeio esporte? Será que é uma limitação que você colocou? Alguma coisa que você, sei lá, talvez até da tua própria infância, ou então a tua... Você acha que você não tem capacidade para exercer aquela funcionalidade que você teria ali? Eu acho que eu sempre fui uma pessoa muito preguiçosa desde criança. Tem uma pessoa que... E tem muito a questão do boicote também, né? Que eu acho que a gente se boicota muito. Você acha que você foi preguiçosa? Você acha que você é preguiçosa desde pequena? Olha tudo que você fez. Olha só, você veio pro Rio de Janeiro, cara. Você não desiste do teu sonho. Uma pessoa preguiçosa jamais faria isso. De onde que veio isso? Cara, eu não sei. Eu sinto assim que a minha paixão, ela faz eu me levantar. Tá. Eu impedir essa outra força que tem dentro de mim que tá querendo ficar em casa, que não quer fazer nada. A outra consegue assim, cara, desculpa, mas tu não vai me atrapalhar, entendeu? Entendi. E aí, são papos. Você lida com duas personalidades dentro de ti. Às vezes, mas eu acho que todo mundo, né? E eu acho importante eu conseguir enxergar isso, porque aí eu realmente consigo mudar.
Tá. Porque às vezes as pessoas não enxergam essas pessoas que estão se boicotando elas e lidam com isso e ficam numa mesma, sem conseguir chegar onde elas querem. E isso que frustra as pessoas às vezes, né? Como é que é a tua relação com a tua família? Muito boa. É? Me conta um pouquinho. Um pouquinho. A parte pior é que minha mãe morreu quando eu tinha 9 anos. Então, aí eu tenho essa questão. O meu pai teve que me segurar como pai e mãe com 30 anos. Ele era muito jovem. E aí teve todos os problemas dele com isso, né? Foi difícil pra ele me cuidar. E eu era filha e neta única. Então eu era a única criança da família. Toda a família era meio jovem, porque minha mãe e meu pai me tiveram com uns 20 e pouquinhos anos, assim. Então meus avós tinham uns 40 também, 40 e pouquinhos. Era todo mundo muito jovem. Tudo jovem. A família da mãe ficou muito abalada pela morte da mãe. Então foi uma criação meio difícil pra eles também, porque eles olhavam pra mim e acabavam lembrando dela, né? Você se parece muito com ela? Sim, mas também porque eles eram muito apegados a ela. Tá. Assim. Hoje, até hoje, na minha família, se a gente começa a falar da minha mãe, toda a família chora. Da família da minha mãe. E a família do meu pai também me cuidou muito, mas eles eram muito diferentes. A criação numa casa e na outra eram muito diferentes. Em resumo, eu fui criada por todos, mas ao mesmo tempo eu não fui criada por ninguém. No sentido de ter um núcleo familiar. Eu não tinha uma casa, eu tinha 3. Uau. Porque eu morava com meu pai, e eu passava os finais de semana na casa da minha avó, e de vez em quando eu ia pra casa do meu outro avô, que tinham regras nessas 3 casas totalmente diferentes. Então desde criança eu não tive muita raiz, sabe, Gui? E isso mudou muito, me moldou muito como pessoa, mudou muito a minha personalidade. Porque o que era aceitado numa casa não era na outra. Tipo assim, uma casa era toda militar, acordava cedo, ia dormir cedo, não podia comer tais coisas. Tinha outra casa que podia tudo. Não tinha regra nenhuma, nada. Podia fazer tudo o que quisesse. E isso gerava um conflito na tua cabeça. Isso também teve conflitos, mas também teve essa capacidade, eu acho que eu adquiri de me adaptar. Tá. Então eu sou uma pessoa muito adaptável. Você tem que ser de um jeito num lugar, eu sou. Você tem que ser de outro, eu sou, porque eu sempre quis o pertencimento, né? O meu grande objetivo, eu acho, hoje em dia, né, enxergando, sempre quis ser amada. Eu sempre quis ser aceita. Então eu me moldei muito por isso. E talvez por isso também que hoje eu consiga fazer isso em relação à minha carreira. Tipo, eu quero que as pessoas gostem de mim, então o que essas pessoas querem ouvir? Como é que eu posso lidar com isso para me encaixar dentro disso? Pode ter vindo disso. Você sentiu falta em algum momento de uma figura feminina presente, assim, para representar a tua mãe nessa tua infância? Sim. Em casa, né? Tipo assim, noção de moda eu tinha zero. Tinha zero coisas femininas. Eu sempre fui uma pessoa muito masculina por conta disso. Na infância, assim, porque eu morava com meu pai, eu tinha mais contato com o meu avô por parte de pai, também como figura paterna. Mas eu tinha mulheres presentes na minha vida. Minha avó, a minha tia e a minha avadrasta. Que até hoje são pessoas que eu levo no coração comigo sempre, que eram minhas figuras femininas. Mas nada é mãe, né? Mãe é mãe. Ninguém consegue estar nesse lugar de mãe. Então, com certeza, isso é uma coisa que até hoje é muito... É um peso, né, que eu carrego, uma falta, assim, né? O que seria o peso? A falta eu acho que consigo compreender mais. Mas o que é o peso? O peso de ter que ser forte, de ter que lidar com tudo sozinha, de não ter... Mãe, ela te dá carinho, né? Ela te dá proteção, ela te dá essa sensação de tu ser amado, de tu ter alguém no mundo. Eu não tive isso. Então, e eu acho que até talvez tenha também me ajudado um pouco em relação à carreira, porque me deu um foco. É como se, assim, a música, a carreira, elas me dão um amor que eu nunca tive. Porque, de novo, né, eu fui muito amada pela minha família, eu sou muito amada, mas ninguém dá o amor que mãe dá.
Então eu acho que, como eu tenho esse vazio muito grande em relação a isso, talvez eu busque essa atenção, esse carinho por parte do público pra me sentir melhor. E eu realmente me sinto. Quando eu tô no palco, quando eu tô cantando pras pessoas, quando eu tô com eles no camarim, quando eu tô trocando mensagem no Instagram, eu realmente me sinto muito amada. Então talvez seja isso, assim. Às vezes eu penso que a vida é de fato uma repetição, a gente repete muitos padrões, né? Porque você falou uma frase que mexeu bastante com tudo isso que você vem me contando, né? Sobre as raízes. Eu nunca tive raízes, né? Porque um dia eu estava numa família, outro dia eu estava em outra, outro dia eu estava em outra. E cada casa tinha suas regras, né? E daí de repente você sai do sul para tentar a vida em outro lugar. Uhum. E já é a segunda vez em que a gente se encontra que você fala assim para mim, eu preciso mudar, para ter uma mudança de ciclo, eu preciso de coisas novas, né? Então, você está sempre buscando um novo lugar para estar, um novo lugar para pertencer, um novo lugar para ser lembrada, para ser vista, para ser reconhecida, como se você já não fosse. Como se você já não fosse vista, como se você já não fosse amada, como se você já não fosse reconhecida. Porque é impossível você subir num palco e todos os olhares eles não voltarem para você. É impossível você postar um vídeo e a tua voz ela não chamar atenção. Eu não preciso te ver para reconhecer a tua voz. Tua voz ela é única, né? A gente reconhece o teu timbre. Talvez eu fique buscando a segurança. Tá. Porque, apesar de, sim, eu sou muito grata, eu tô muito mais feliz hoje porque eu acho que eu já atingi muitos feitos que eu queria. Inclusive esse de estar na rua e daqui a pouco as pessoas virem falar comigo e saberem quem eu sou, eu acho muito legal, isso me dá um quentinho no coração. Mas ainda não cheguei lá, sabe? Eu sinto isso, de ter a segurança. Tipo, e se eu parasse agora? Tá. Se eu parasse de gravar vídeo agora? Quanto tempo ia durar? Essa relevância? Se eu não lançasse mais música, quanto tempo os ouvintes iam ouvir as mesmas músicas até parar? Ou até diminuir? Então eu sei disso, sabe? Eu sei que ainda não cheguei no ponto de agora daqui ninguém me tira. Claro, eu vou falar um nome aqui que obviamente demorou anos pra chegar nisso, que é a Ivete Sangalo. A Ivete Sangalo, se ela quiser agora ficar 3 anos sem fazer nenhum lançamento, nada, ela vai continuar sendo a Ivete Sangalo. A Alcione, sabe? Pessoas que, tipo, elas chegam lá, elas conseguem botar tanta música no mundo, se conectar com tantas pessoas, elas fazem a história delas. Eu quero muito ter isso dentro do meu nicho e das minhas capacidades, né? Mas eu quero um dia poder saber que, assim, cara, se eu quiser um dia ter filho, eu vou poder. Hoje eu sei que eu não posso, que isso atrapalharia muito o meu rumo, né, a minha carreira. Então eu acho que eu busco essa segurança. Me volta mais uma vez para essa interrupção meio que abrupta que aconteceu na tua vida, né, talvez ali aos 9 anos, e isso acaba meio que parece que seguiu como um reflexo da tua vida inteira, assim, sabe? Claro que pode ser só uma ideia, uma suposição aqui, mas de tantas histórias que eu já ouvi, parece que sempre tem uma relação, um padrão. É porque você fala assim pra mim, é como se você quisesse deixar um legado, né? Mas o legado, ele não é imediato, você ainda é muito nova para essa construção de legado, né? É quase como se, e se minha vida for interrompida agora, quem é que vai lembrar de mim? Porque eu lembro da minha mãe, mas quem mais vai lembrar dela? Entendeu? Não sei se faz sentido. Faz. Quem é que vai lembrar de mim? Eu ainda não deixei a música no mundo, eu ainda não deixei a minha voz na minha voz, né? O meu sentimento na minha letra. Quem é que vai lembrar de mim? Sim. Eu não consigo ainda sentir que eu tenho uma casa, sabe? Tipo um lar. Não tenho ainda noção de lar. Eu nunca tive. Tô sempre pronta pra pegar minhas trouxinhas e ir pra outro lugar. É assim no relacionamento também? Também é um pouco. E até ele reclama disso, assim. Eu tô namorando agora um menino muito legal, que a gente mora junto.
E até agora a gente não conseguiu colocar um quadro na parede. E já faz, tipo, 4 meses que a gente mora lá. E ele fala, parece que tu não quer fincar raízes. E eu falei, eu nem sei fazer isso, não sei como é que se faz isso. Nunca decorei um apartamento, porque esse apartamento vai ser onde eu vou ficar. Nunca fiquei num lugar só, sempre estava pronta pra acabar um relacionamento, pra seguir a vida em algum lugar, sabe? Você tinha um quarto em cada casa que você ia? Não, tinha uma das casas que eu não tinha quarto, eu ficava ainda em vários quartos também. Na casa da minha avó, ou dormia no quarto da minha tia, às vezes eu dormia no quarto da minha avó, depois eu fui pro quarto do meu Dindo quando ele saiu de casa. E daí tua vida começou... Aí engraçado que daí a tua carreira... Não é engraçado no sentido de ser engraçado, né? Mas olha, a carreira que tu construiu, ela te leva pra vários quartos diferentes, em vários lugares... Toda semana sem ter um lugar específico pra voltar, porque o lugar que você volta, você ainda não pendurou seu quadro na parede. Exatamente. Você ainda não revelou a foto de vocês dois pra assumir, pô, eu tô nesse relacionamento, ele quer estar comigo, eu quero estar com ele. Até bem pouco Mas tempo você tá com medo dele ir embora? Até pouco tempo atrás tinha caixas de mudança lá em casa. Porque a gente tava... Você acredita que ele te ama? Muito! Muito, ele é... E o que falta pra colocar então? Pra mim, então o que falta então pra colocar esse quadro na parede? Ai, eu acho que é bem isso, talvez eu sempre esteja buscando, né, o próximo passo, o próximo momento, sabe? Eu quero chegar num momento da carreira onde eu possa, sei lá, comprar um apartamento meu, que seja pensado, planejado. E aí sim decorar o lugar, que eu sei que é aquele lugar onde eu vou ficar. Talvez seja um pouco isso. Porque a gente acaba percebendo que as coisas são tão passageiras. E tem tanto movimento. E eu também acabei, talvez, aprendendo uma coisa meio errada. De que sempre que a gente se movimenta, as coisas acontecem na vida. Toda vez que algo aconteceu na minha vida, foi quando eu me propus algo diferente. Tipo, vou sair dessa casa e vou pra São Paulo. Coisas aconteceram. Vou me mudar de São Paulo pro Rio. Coisas aconteceram. Vou sair desse escritório e vou pro outro. Coisa aconteceu, sabe? Só que também isso fez com que eu... Não fincasse raízes pra nada. Não fincasse nada. Eu tava pensando nisso hoje. Cara, nos 4 anos de pagode que eu tenho, eu passei por 3 escritórios já. Eu preciso ficar num... Porque a vida também, ela dói também. A gente precisa aprender a conviver com coisas que doem. Porque senão a gente muda toda hora. Pensando em, sei lá, outra profissão. A pessoa vai estar vai, sei lá, aqui, tu tem uma estética, tu tem funcionários. Tu tem que dar chance pra esse funcionário errar. E mesmo que ele erre, se ele é uma pessoa que tu quer que fique, tu precisa investir nesse funcionário. Tu precisa deixar ele crescer, se desenvolver. E não abandonar nos primeiros erros. É só assim que a gente cria um time, assim que a gente cria uma equipe, a gente cria algo sólido, né? E eu acho que às vezes a gente também sendo nova e vendo que as coisas são tão passageiras, a gente acaba trocando muitas vezes. Eu troquei incontáveis vezes de namorado, então. Não gostava de tal coisa, acabou. Eu não gostei disso. Voltou não pendurou a toalha do jeito certo, acabou. Eu acabava por tudo. E como é difícil a gente ficar, né? Como é difícil a gente, não, isso aqui eu quero investir nessa pessoa, nessa equipe, nesse sócio. Eu preciso discordar de você, eu acho que não é difícil ficar. O difícil é ir embora. E olha o quanto que você está sofrendo com todas as vezes que você foi embora. Você acabou de falar da dor. Nossa, já é o 3º escritório que eu passo. Você sofre por isso, por não permanecer. Então, não é difícil ir embora. O difícil está sendo ficar mesmo. Será que sou eu? Ou será que são as pessoas? E daí tu começa a se questionar. E quando você começa a se questionar, a gente começa a se colocar numa situação em que... Cara, eu sou difícil? Aí você começa a se perguntar, eu sou difícil? Sou eu, então, o problema? E na verdade, não. Na verdade, você sofre com todas as decisões que você toma. Fácil seria se você não sofresse. Mas talvez você não seria humana, né? Então você sente todas essas coisas, você sente todas essas mudanças só pra pertencer. E é um problema querer pertencer?
De forma alguma. E o mais legal, você reconhece isso, né? Olha que legal isso. Olha que valioso isso. Mas eu acho que o que eu percebo é que parece que o que você não reconhece é que você tem um baita de um talento de verdade. Se apropriar disso de verdade, sabe? Porque Sim. as pessoas que te consomem, elas se apropriam disso. E sabem que você tem um talento de verdade. Às vezes as pessoas acreditam mais na gente do que a gente mesmo, né? Você tem razão. Isso não tá inerente a você, a qualquer um. Eu também sou assim às vezes. Quantas vezes eu já quis desistir de projeto? O problema é que a gente tá vivendo um mundo em que as pessoas parece que não podem mais falar, eu quero desistir. Não, capaz, você desistir, você é inspiração pra tanta gente, desistir. Desistir não pode estar dentro do vocabulário. Como não? E se estivesse te fazendo mal? São esses projetos que vão movimentando a vida mesmo. É legal movimentar a vida. Mas que tem que investigar essa questão de por que eu não consigo ficar? Por que eu não consigo pertencer? Se o próprio Rio de Janeiro me acolheu, se tudo está dando certo aqui, que passo é esse? Por que eu quero dar esse novo passo? Para que eu quero dar esse novo passo? Qual é o objetivo central com isso? Você falou que pensa em ter filho, né? Um dia. Agora, pelo amor. Mas que é? Um dia ter uma família. Uhum. Quando estiver pronta e puder, né? Uhum. Não quero fazer nada na loucura. A nossa vida já é muito inconstante pra botar outra pessoa no meio pra viver essa instabilidade, né? Eu quero deixar tudo mais organizadinho possível. O que a estrada te ensinou até aqui? A estrada Uhum. me ensinou... Nossa, muitas coisas, né? Acho que a maior delas seria o poder da conexão, da comunicação, se reinventar, de criar os nossos elos. Tipo assim, agora eu tenho viajado muito o Brasil, né? Uhum. E eu tô super tentando, da forma mais natural possível, ter boas relações em todos os lugares onde eu tô indo. Pra ter amizades. Porque senão é bem isso, eu passo muito tempo na estrada. Quase todo final de semana eu tô viajando pra algum lugar. Então, começa também a ter recorrência do mesmo lugar. Sei lá, por exemplo, Belém, Pará. A gente já foi 5 vezes pro Pará. Então, se eu não tiver amigos lá, daqui a pouco eu vou estar indo e vou ficar só no hotel, sabe? Tu acaba também perdendo um pouco de tempo de vida. E tu mesma fala sobre isso. Que não é que tempo é dinheiro, né? É que a gente dá o nosso tempo pras pessoas, né? Exato. Ultimamente a gente tem vendido o nosso tempo para as pessoas, né? Então, não é só sobre ganhar dinheiro. Eu não tô indo fazer show pra pegar um dinheiro. Tô gastando, de certa forma, o tempo de vida que eu podia estar em qualquer outro lugar, com a família, podia estar no sul, vivendo com a minha família, vivendo momentos com meus amigos. Então a gente precisa, eu aprendi isso, assim, que eu preciso me sentir em casa nos lugares onde eu passar. E para isso eu preciso estar disposta a viver coisas que talvez eu, pessoalmente, não viveria. Até pela minha própria história de vida, porque meu pai e meu avô são super na deles. Eles são super reservados. São pessoas que, assim, são amigos de poucos. Não são pessoas extrovertidas. E eu também não era. Mas eu preciso, porque... Como tu teve que se reinventar, né? Amiga, tu não sabe. Aqui a Vanessa, a produtora, tá aqui. E ela vive esses desafios comigo. Muito, inclusive, de choques culturais. Por exemplo, eu sou do Sul, Rio Grande do Sul. Eu faço muito show no Nordeste. Vai pra Bahia, vai pro meio do povo. É um choque pra mim. Mas agora vem isso, pô, já tá indo pela 4ª, pela 5ª vez pra Bahia, pra Salvador. Esse povo quer se conectar contigo, tu vai ter que tá disposta a isso. A Vanessa rindo, né? Porque nas primeiras vezes, gente do céu. Teve uma vez que me botaram pra fazer um show em Salvador. Que a van parou no meio do povo. E eu tinha que atravessar 2.000 pessoas até chegar no palco. E nesse caminho até o palco, todo mundo queria falar, queria tirar foto, queria abraçar, queria beijar. E eu assim, me tira daqui. Falando pra Vanessa, quase com uma claustrofobia ali. Quase com uma fobia social. Que eu tive que ir pra terapia, falar sobre isso.
E, inclusive a terapeuta perguntou, tu tá disposta mesmo a mudar quem tu é? Porque isso são características que às vezes são pessoais. E eu tive que realmente pegar a Malu, abater ela e vamos tentar ser mais maleável, vamos tentar ser mais flexível. Vamos tentar viver isso de estar no meio das pessoas e respirar. E saber que tá tudo bem. E de novo... Esse amor, né? E receber esse amor. Pessoalmente, talvez eu nunca fizesse esse movimento por mim. Mas pelo sonho, vale a pena. Não é que você não queira o amor das pessoas, o toque. Mas você teve o toque, você teve o amor. O amor ele foi interrompido para você aos 9 anos. O toque que você queria foi interrompido para você aos 9 anos. E olha o quanto refletiu na tua vida adulta, no teu sonho, na tua carreira. Será que todo esse sentimento é de verdade? Será que as pessoas me amam mesmo? Será que é só uma foto? Será que... Por que eles gostam de mim? Aí eu vou para dentro de um quarto de hotel e eu me fecho lá e eu não quero sair. E eu nem tô falando de você. Eu tô falando de mim também. Você revelou isso e me deu até coragem né? Eles sabem, a Sarah viaja comigo há muito mais tempo também. Quantas vezes eu me tranquei dentro de um quarto, né? Tá, mas por que eles querem tirar uma foto comigo? Por que eles querem me abraçar? Por que ela falou que me ama? O que eu fiz? A Vanessa, esses tempos, ela viajou, acho que ela foi pro Nordeste, tava na Bahia, e ela me trouxe um ursinho de presente. Um ursinho. Ela me veio com um ursinho de pelúcia rosa. E me deu, do nada, assim. Eu olhei aquele ursinho e falei assim, o que é isso, Vanessa? É um presente que eu te comprei. Presente pra mim? Por que tu trouxe um ursinho de pelúcia pra mim? Por quê? Isso aí tá estranho. Aí ela, pô, mas eu tô te dando um presente, cara, aceita o presente. Tu quer alguma coisa. E eu, tu ganhou isso aqui de alguém que tá querendo passar pra mim? Não, eu comprei pra ti, poxa. E eu não entendi, sabe? Um gesto de carinho que a gente não tá, às vezes não é acostumado a isso. Lá no sul que tu tava falando, né? Muitas vezes a gente é desconfiado. A gente verdade. É um pouco, é cultural, não tem nenhum problema. Não tem nada de errado com isso. Mas às vezes a gente se fecha um pouco lá. E eu fui muito ensinada a isso, a ser desconfiada das pessoas, a tentar enxergar por trás se a pessoa não tá, tipo, te usando, te manipulando, querendo algo de ti, sabe? E hoje em dia eu até enxergo isso, e às vezes mesmo percebendo que daqui a pouco a pessoa quer alguma coisa de mim, se vale a pena pra mim ter a pessoa por perto por algum motivo, eu aceito. Hoje em dia, até às vezes eu sei que a pessoa, por exemplo, sei que a pessoa é um 7-1, com todo mundo. E provavelmente ela vai ser assim comigo, que ela tem toda a habilidade, capacidade de me usar, me manipular e me jogar fora. Mas se eu consigo reconhecer isso, não baixo a guarda, mas não tanto, e eu acho que ela é uma pessoa boa pra minha vida, eu consigo conviver com essa pessoa. Tá. Por qualquer motivo, às vezes até por... Daqui a pouco é uma pessoa que é uma amizade, é uma pessoa que eu gosto, é uma pessoa amiga. Eu, sabendo como ela é, pra me proteger, mesmo assim eu escolho estar com ela. Eu acho que isso, assim, uma coisa que me foi muito boa na estrada também, é disso, de tentar ter uma capacidade intelectual, né? De entender as coisas e fazer os movimentos a partir disso, com estratégia, né? Você tem o sonho de fazer um feat com alguém? Sim. Quem? Muitas pessoas. Me fala, eu quero saber das pessoas, a gente deixa registrado. Nossa, o ouro seria, sei lá, Alcione. Alcione. Com o Jorge Aragão, com o Zeca Pagodinho. Mas dos contemporâneos com Ferrugem. Tá. Com Péricles. Com Thiaguinho. Eu já tenho com o Rodriguinho e com o Mr. Duck, que eu sou muito fã e que era um sonho também. Eu jurava que tu já tinha visto alguma coisa com o Thiaguinho. A gente fez coisas juntos. Eu gravei músicas dele, eu cantei na abertura do show dele. Mas o feat não saiu ainda. Não. Tá. Eu adoro pagode, né? Eu gravei feat com o Xande de Pilares e com o Pique Novo, que eu sou muito fã. E aí o sonho é lançar essas músicas também. Em breve vai sair. Vai sair? Vai. Você tá escrevendo alguma música atualmente? Tenho feito alguns estudos de composição. Tô com um produtor que se chama Humberto Tavares. Tá. Que ele é muito bom, ele é um cara
fez muito Ludmilla, fez Anitta. E o Belo, produziu o Belo muitas vezes. E a gente tem feito umas composições lindas juntos. Em breve estará no ar, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Quanto tempo? Até 4 meses vai ter coisa lançada, gente. Acompanhem aí. Ó, recentemente você bateu o número de 1 milhão de seguidores no Instagram. Como foi esse sentimento, essa sensação de chegar em 1 milhão de pessoas? Eu fiquei muito feliz, muito realizada. Foram muitos anos fazendo o trabalho de produção de conteúdo até chegar em 1 milhão. Então eu tô muito realizada e sabendo que, como eu te falei, né, a fase 1, coloco isso dentro da fase 1 também. Acho que é um feito, é um marco, a gente tem que se orgulhar, a gente tem que valorizar, ser feliz, reconhecer. Então eu reconheço todo o trabalho que eu tive, o esforço que foi. Eu sou muito grata às pessoas que estão me acompanhando. Mas a gente sempre quer mais, né, Bia? Sim. Sempre quer mais. A gente também eu tenho muito uma luta interna disso, da valorização e do reconhecimento. Porque eu tenho muito medo de ser arrogante, sabe? Então, pra não ser arrogante, eu me diminuo. Então eu acabo sempre achando que as coisas não são nada demais. Então tem a voz na cabeça que eu preciso acalmar ela, silenciar, que fica dizendo assim, esse seguidor não é nada. Pô, isso não significa nada, isso é só um número. Só que são vozes da cabeça que a gente tem que silenciar mesmo, porque não fazem bem pra gente, né? A gente tem que ficar na parte positiva. Então eu tô muito feliz de saber que acho que eu tô chegando num caminho, né? Que eu tô trilhando um caminho que tá bonito, que eu tô atingindo as coisas que eu me propus. E agora tem um caminho gigante pela frente também. O caminho, na verdade, ele tá aberto pro resto da vida, né? Agora, recentemente, a gente fez uma entrevista, inclusive, com a Sandra. Eu falei, você ainda tem um sonho para realizar? Os 70 anos, 40 e poucos anos de carreira. Eu tenho vários. Que linda! Você imagina uma pessoa com tanto tempo de carreira falar que tem vários, aí me faz, às vezes, sentir pequena quando eu falo, nossa, eu já realizei todos os meus sonhos. Como? Enquanto a gente viver, a gente precisa ter sonhos, a gente precisa se movimentar, a gente precisa querer mais, né? Mas você falou muito sobre os seus defeitos, né? Mas as suas virtudes, as suas qualidades? Elas existem. Então me fala. Elas existem, então me fala. Existem. Para cada defeito que você falou, eu quero que você coloque uma virtude, uma qualidade. Tá bom, mas eu já vou falar que eu tenho muito medo sempre de soar arrogante, prepotente. Por isso também que eu dou uma escondida nelas, de não ficar falando, entendeu? Eu prefiro que outras pessoas falem. Às vezes, tipo assim, eu fico até, tô num lugar onde as pessoas não sabem quem eu sou, eu nunca vou dizer o que eu atingi, o que eu fiz. Por quê? Porque ou vai vir alguém e vai falar por mim, que vai estar perto, que vai ouvir, vai dizer assim, poxa, você não conhece ela fez isso, fica melhor. Por quê? Porque eu não sei, eu fico com medo mesmo de parecer arrogante, prepotente, pra quem não te conhece? Porque dependendo do ponto de vista, eu realmente ainda não atingi nada, eu ainda não construí nada, eu ainda não sou ninguém. Mas no teu ponto de vista? No meu ponto de vista, comparado comigo mesma, eu acho que eu tive um crescimento muito bom, acho que eu atingi coisas incríveis, comparado comigo mesma e comparado também com pessoas que vieram do mesmo lugar que eu. Não digo daí, não tô falando geograficamente, tô falando disso de ter vindo de uma família que não é artista, né, não teve contatos e tal. Então, me comparando, eu sei que eu atingi grandes feitos, mas eu tenho muito medo de ser mal interpretada, sabe? Mas aí, olha só, quando a gente não entende a nossa potência, o quanto é valioso a gente se reconhecer, se validar, como é que a gente espera que o outro valide a gente? Verdade. Né? Ter medo de falar, eu sou grande, eu tenho uma voz potente, meu timbre é diferente. Eu atingi resultados que eu nunca imaginei. Pode não ser o suficiente para você, mas para mim é muito. Vindo de onde eu vim, da realidade que eu tinha, da perspectiva de... Sei lá, eu não nasci no meio da música. Ninguém nunca me ensinou nada sobre música. Eu faço música.
As pessoas me reconhecem por isso. Por que não você se validar? Porque eu posso parecer prepotente, arrogante pro outro. Talvez você nunca mais veja o outro na sua vida e você perdeu a oportunidade de se autoaceitar todos os dias. Isso faz parte de autoaceitação, sabia? Isso faz parte de autoestima. Autoestima, se reconhecer, você falar de fato quem você é todos os dias, é importante. Porque se você não reconhece quem você é, como que o outro vai reconhecer? Então deixa pro outro falar. E a situação em que o outro não vai estar perto de ti para te validar? Aí tu tá diante de um fenômeno, de uma oportunidade única na tua vida. Você vai perder essa oportunidade? Eu falo. Então. Ou não. Ou às vezes você se trava ali na hora e você não fala. Pode ser. E isso também acaba demonstrando na linguagem corporal, né? Eu sou uma pessoa que tenho sempre o ombro pra frente. Eu sempre tenho que estar me policiando pra abrir o peito, que é um sinal de confiança, né? Eu tô sempre meio que... Tomara que não notem que eu tô aqui, sabe? Tipo assim, apesar de que não, né? Tipo, eu sei, eu sou artista, eu tô no palco. E é o meu lugar. Sempre que eu chego lá, eu tô plena, eu tô feliz de estar ali, eu ocupo o meu espaço. Eu sei que aquele é meu espaço. Mas mesmo assim, eu fico assim, nossa, será que estão gostando? Será que daqui a pouco estão me julgando? Aí eu acabo sempre ficando nessas inseguranças e a gente acaba... Aquela expressão de que prego que se destaca toma martelada. Eu aprendi isso, né? Então também eu sempre acabo tendo um pouquinho de receio disso. Eu tento não ser o grande holofote dos lugares. Pra não ser a pessoa mais julgada e tal. Olha como o ditado ele é poderoso, né? Prego que se destaca toma martelada. Então se eu me destaco, eu vou tomar martelada. Logo, eu não quero me destacar para não tomar martelada. Mas o objetivo da minha vida é me destacar. Mas eu não quero sofrer com o destaque. Logo, eu não me destaco. Tanto. Né? Tipo isso. Na verdade, você deveria querer ser o prego que toma martelada. Porque quando você toma martelada, você finca a raiz. Vamos imaginar uma cena, tá? Eu tô construindo uma casa. E eu preciso que aquele alicerce ele seja forte. E eu preciso colocar aquela madeira naquele lugar e aquela madeira ela não pode sair dali, porque senão ela desmonta todo o resto da estrutura. Então eu vou pegar o meu martelo e eu vou pregar aquele prego ali na madeira. Só que se eu não pregar o suficiente, aquela estrutura ela se desmonta. Mas se eu pregar o suficiente, se torna tão profundo, mas tão profundo, que aquela casa ali vai durar para sempre. Talvez o que você esteja precisando é ser esse prego mais profundo. Deixar que as pessoas martelem mesmo. Porque quanto mais elas martelarem, mais você vai aprender. Mais você vai se tornar grande, forte e resiliente. Talvez o meu próximo passo seja esse mesmo, nessa nova fase. Talvez eu nunca tenha me sentido pronta para isso por conta da minha fragilidade emocional. Sim. Mas a dor, ela tá tão forte, ela tá tão aqui, sabe? Que se eu começo, por exemplo, falar da minha mãe, que é minha maior fragilidade, minha maior dor, pra eu chorar é 2 toques. E faz, não vou dizer quantos anos são, vocês vão somar, mas a minha mãe morreu com 9 anos. Faz bastante tempo que ela morreu, faz muito mais do que, né? Faz quase minha vida toda que ela faleceu. E até hoje é uma dor latente em mim. E talvez isso que faça eu não me doar tanto, assim, me mostrar tanto, me expor tanto, por não aguentar qualquer coisa de ataque que vem. O primeiro ataque já me fragiliza, porque eu já sou fragilizada. Já estou fragilizada há muito tempo. Então talvez realmente para eu dar esse próximo passo, chegar no lugar onde eu quero, eu precise mais do que nunca resolver essas minhas questões internas para ter maturidade para tomar martelada. O que aconteceu com sua mãe? Ela teve problema no coração. Ela nasceu com problema no coração e aí ela faleceu disso, né? Ela tava na academia. E aí foi do nada, foi do dia pra noite. Tipo, almocei com ela, tava tudo bem. De noite já não encontrei com ela mais.
Aí você tá vivendo tudo rápido porque você acha que a vida é um sopro, como foi pra ela. Pode ser. E talvez eu não me apegue muito às pessoas por medo delas irem embora também. Do dia pra noite. E é isso, agora eu preciso do meu emocional forte pra me preparar pra esse momento. Eu acho que você tá forte. Melhorando. Eu acho que você é forte. Olha tudo que você passou. Você é forte. Você é muito forte. Acho que só tá faltando aceitar os carinhos, as gentilezas, né? O acolhimento, o abraço. Não só de quem tá contigo dentro de casa, mas de todo mundo que tá disposto a fazer isso. É um treino, né? O que na sua cabeça faz sentido, que você acha que para todo o restante das pessoas jamais faria? Sabe, aquela voz assim que fala assim, ai, nossa, isso aqui só faz sentido na minha cabeça. Código geral? O que sabe aquilo que você falou assim, nossa, eu tenho que silenciar essa voz. O que essa voz ela fala pra você assim de vez em quando que faz sentido na tua cabeça, mas você sabe que se você falar pra outra pessoa vai fazer zero sentido. Pera, deixa eu pensar, porque eu pensei numa que nada a ver com o papo. Então fala e aí, essa. Meu namorado vai brigar comigo quando eu chegar em casa. Fala essa. Relacionamento não monogâmico. É uma coisa que quase... Eu falei disso semana toda passada. Quase ninguém aceita, né? E eu acho que eu também teria, eu falo isso, mas eu acho que eu também teria problema com isso. Tá. Mas, pra mim, cara, faz muito sentido hoje em dia. Porque as pessoas se traem pra caramba. E acham tudo ok. Aí fica todo mundo se traindo, ninguém conta pra ninguém, ou descobre e aceita, perdoa. Mas, tipo assim, qual é o problema então, sabe? Se os dois estão se traindo, e daí descobrem, daí rola briga e tal, depois vão lá e ficam juntos. Não faria mais sentido se fosse, cara, uma vez a cada sei lá quanto tempo, vamos ter um dia livre, ou sobre tais as situações, a gente pode, de repente, fazer alguma coisa. Não faria mais sentido? Se tu quer passar a vida inteira com aquela pessoa, sabe? Se tu quer passar 15, 20 anos, se tu beijar outra pessoa, isso é motivo pra acabar com tudo? Sério? Isso é uma coisa que eu sempre penso, aquilo que eu falo. Só que eu não tenho relacionamento não monogâmico, tá, gente? Meu namorado tá assim de jeito nenhum. Mas é algo que pra mim faria sentido. Eu acho que se a sociedade aceitasse, talvez a gente tivesse menos separações. Talvez, tipo, também é uma coisa, um esquema quase meio anarquista, né? Não sei se a sociedade estaria pronta pra ter famílias assim. Mas eu acho que seria algo mais... Eu acho que tem caminhado muito pra isso, mas ainda é um assunto muito velado. As pessoas ainda não falam tanto sobre. Eu conheço várias pessoas, Sim. né, que obviamente não vou me aprofundar no assunto aqui agora, mas eu tava falando inclusive isso com o Cris, que é o nosso CFO, né? Na semana inteira passada, esse foi o nosso assunto de praticamente todos os dias. Todos os dias. Sim. Mas eu acho que de fato a sociedade ela ainda não está preparada para falar sobre. Não é que já não exista muito acontecendo, né? Mas ainda tá mais velado, assim, né? Eu conheço caras que são casados, né? Que traem a mulher, assim, horrores. Eu imagino. Tu na estrada, Por que então... tu não teria um relacionamento não monogâmico? Pô, abre o relacionamento, então. De jeito nenhum. Mas Nossa, absurdo. Mas é bem... Mas tu já tem, meu irmão, só que só do teu lado. Mas isso acontece muito com os homens, né? Os homens, eles têm muitos relacionamentos. A mulher até sugere abrir o relacionamento, mas ele fala, não. Só eu posso. Só eu. Isso acontece muito também. E aí eu fico pensando, o que eu penso que pra mim faz sentido, tá? Se tu tá com uma pessoa, aí tu fica com outra, mas tu escolhe estar com essa aqui. Então esse beijo, ele significa mesmo alguma coisa? Pum. Pô, se tu tá escolhendo estar com essa outra pessoa aqui, e tu vai lá e faz outras coisas, e tu escolhe voltar. Então quer dizer que o relacionamento, o amor, ele é maior do que
um momento, Ou a dependência? Porque às vezes bem isso, tu continua amando a pessoa, tu tem um desejo, um Porque uma instinto. coisa é uma negociação, né? Não traímos ainda e vamos abrir o relacionamento. Outra coisa é quando houve uma traição e daí se decide abrir um relacionamento. Eu acho que quando houve uma traição sem a comunicação antes, sem o acordo, eu acho que ali já é um pouco difícil de confiar, sabe? Pra mim, assim, na minha cabeça. Do caráter. Eu acho que já comprometeu muita coisa na relação. Mas eu acho que se há uma conversa, uma negociação antes, olha só, estou me interessando por outras pessoas, tá? Olhei pra fulana e tal, não sei o quê. Meu bem, assim, eu te amo, mas eu acho que eu preciso viver outras relações. A gente termina ou a gente abre a relação? Negociação. Agora, trair, voltei pra casa e descobri que, putz, aqui é meu porto seguro, poxa, essa pessoa me ama, essa aqui nunca me trairia. Aí, isso aí já tá silenciando o relacionamento, silenciando a outra pessoa e já tá colocando em questões várias características, caráter, pra não dizer outra coisa, né? Sim, caráter. Então, eu acho que abrir o relacionamento deveria ser uma negociação, não uma traição. Não trair pra... eu vou testar pra ver se eu quero e depois eu vou lá e... Sim. Sabe? Sei. Não era pra eu ter falado o que eu acho, era só pra te deixar do que tu acha. Não, ó, os nossos relacionamentos estão intactos. Hein? Olha, a minha relação não é aberta. Incomodar. Pronto, a minha relação não é aberta. Vão achar que é, né? Poxa, não. Não dá em cima da gente, né? Não. A minha irmã, assim, a gente tá na mesma... Faz sentido pra gente, Faz não sentido, pro resto das pessoas. A gente não tem. Bom, a gente não tem uma relação aberta com os nossos relacionamentos, mas a gente tá aberto pra falar sobre temas, né? Que é muito importante. Bom, eu quero te agradecer. Foi massa demais. Agora daqui, desse exato momento, a gente sai pra radicalizar esse cabelo. Quer dizer, a gente tá decidindo se vai radicalizar ou não. Ou seja, significa que quando esse episódio for ao ar, ela vai estar com um cabelo diferente. Mas o assunto é sempre atual. Então não importa o visual. É só uma questão de momento. Passagem e que a gente entenda que tudo que a gente puder transformar nisso, que a matéria... é super aprovado, é super viável. Na verdade, a gente pode mudar o visual, o look, os gostos a todo momento, e é isso que torna a gente especial. E você é muito especial. Minha mão tá super gelada. Obrigada mesmo pelo papo. Mais um vídeo daqueles da collab? Vamos? Vamos? Então vamos. Será que a gente faz aquele da capa de novo? Não. Faz, né? Podemos, né? Faz. Tá, então eu vou fazer um desafio. Posso fazer um desafio? Pode. Quem assistiu esse podcast até o final e ver o nosso vídeo lá juntas que a gente vai fazer, vai ter uma... Eu quero saber... Vai ter um significado do cabelo que a gente vai fazer hoje. Ele vai ter um motivo. E eu quero que vocês descubram qual é, vendo o resultado. Caraca, deu um link aí, então, hein? quem olhar lá e entender o significado, comenta lá pra gente ver se é o que é. Vocês vão saber. Adorei! Deixou o gancho que eu nunca deixo no final. Comenta lá, eu vi o podcast, eu vi. Adorei! Então é isso, gente. Estamos encerrando mais um episódio do Na Minha Cabeça Faz Sentido. E eu espero que você tenha curtido demais, que eu amei o papo. E até a próxima. Tchau, gente. Todo o tempo sozinha nessa torre, você chamou meu nome e hoje eu posso ver. E me trouxe de volta pra essa vida, me salvou dessa sina de Ofélia. Eu vou ser sempre real, no céu, no mar, tô fechada com você. Não vou voltar e eu não quero nem saber por onde andou. Agora vai ter uma noite que sempre sonhou. A sina de Ofélia.